Hoje estamos em meio à chamada revolução digital. Diante desse contexto, como você acredita que estará a sua atual profissão ou a que almeja nos próximos anos? Eu sou Marcelo Rossi e quero conversar contigo sobre o futuro, tendo em vista o desenvolvimento da inteligência artificial. Para começar, gostaria de inseri-lo nesta realidade para que entenda a que patamar chegamos. Quando falamos sobre programação, logo vem à mente os N softwares que possuímos para fazermos diversas atividades. Como é que eles funcionam? Em linhas gerais, você tem de especificar cada ação que o software tem que tomar em uma linha de código. Ou seja, se você se esquecer de uma linha de código, o software não vai executar aquela função específica. E muitas vezes o que acontece realmente é um erro de execução, que é o que a gente conhece como bug. Aí surge outra vertente da aprendizagem automatizada. O grande exemplo que hoje utiliza mecanismo de aprendizagem automatizada é a ferramenta de pesquisa da Google. Outro sistema que você provavelmente conhece é o da Netflix, que com base nas suas buscas, nos filmes que você assiste, seriados, documentários, sugere novos títulos para que você continue sua jornada pela plataforma. E é a aprendizagem automatizada que tem permitido utilizarmos carros autônomos, como exemplo a Uber e algumas pizzarias nos Estados Unidos que fazem suas entregas, que chegam até o cliente sem a presença de um motorista. Se isso não bastasse, hoje temos a aprendizagem profunda ou Deep Learning, que é um sistema similar ao do funcionamento do nosso cérebro. Não é mais necessário programar linha a linha de código, ou seja, o próprio sistema aprende sozinho. Os mecanismos de aprendizagem profunda permitem que o computador veja, ouça e fale. Muito em breve teremos mecanismos de busca apenas por imagem. E aí você se pergunta, mas já não é assim hoje? E a resposta é não. Você coloca uma palavra, por exemplo, pássaro, para buscar, e o mecanismo de busca traz imagens que tenham o texto pássaro associado e mostra para você. O que eu estou te dizendo é que você vai colocar, por exemplo, uma imagem de um caminhão amarelo sem nenhum texto associado e o próprio mecanismo de busca já vai trazer várias imagens similares de caminhões amarelos. Hoje isso já é uma realidade na China. Já existem mecanismos de busca, plataformas de pesquisa que funcionam só com o uso de imagens. Sobre ouvir e falar, já ouviu falar do Google Duplex, que é um sistema da Google capaz de efetuar ligações telefônicas e se passar como humano? O que eu quero dizer? Suponhamos que eu queira agendar uma consulta médica. Eu peço isso ao Google Duplex e ele vai ligar em N clínicas tentando encontrar o horário que eu tenho disponível. Vai falar com um atendente, inclusive usando interjeições. Como se fosse uma pessoa pensando ou refletindo sobre alguma colocação do atendente do outro lado. Vai agendar a consulta e vai aparecer na minha agenda tudo reservado, apenas o resultado. É tão impressionante esse sistema que a pessoa do outro lado da linha não consegue reconhecer que é um software de cá que está fazendo todo o papel de interlocutor de quem está solicitando o serviço. Não há mais limitações teóricas para essa realidade. Há inclusive sistemas atuando no ramo da medicina e criados por pessoas que não têm qualquer formação na área médica, que são capazes hoje de fazer análises muito precisas em cima de exames, em cima de possíveis doenças, de células cancerígenas, etc., utilizando sistemas de aprendizagem profunda. Outros que conseguem entender o que está sendo dito em outra língua, escrever, ler e até mesmo modular a sua voz para falar de uma forma semelhante à sua. E quanto ao Watson da IBM, que é uma plataforma de serviços cognitivos que tem como base a inteligência artificial, do que ele é capaz? Basta observar trechos de seu vídeo de divulgação. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em um segundo. Posso ser fluente em um idioma em semanas.
Milhares de novas leis foram publicadas ontem e eu já conheço todas elas. Eu posso detectar doenças antes mesmo que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Ele é capaz de fazer análise dos dados estruturados, organizados, por exemplo, em uma base de dados, e também dos não estruturados. No caso, se eu quiser avaliar a minha reputação na web, eu digito Marcelo Rossi e o sistema consegue avaliar tudo o que está na web. Redes sociais, publicações, artigos, comentários e, além disso, avaliar o tom do comentário, do que foi escrito, se foi um tom positivo, um tom negativo. Atualmente o ser humano não é 100% dispensável, pois ele precisa trabalhar em conjunto com a máquina para desenvolver o mecanismo de aprendizagem continuada. Com isso, após 5 interações, cerca de 15 minutos, torna-se possível desenvolver o aprendizado para a execução de um trabalho que demandaria anos e uma equipe para isso. Mais de 80% das atividades desenvolvidas pelos seres humanos, hoje as máquinas aprenderam a realizar. Já vimos algo parecido na história, em que as pessoas seriam realocadas e surgiriam novos trabalhos, novas profissões. Acontece que agora temos uma situação um pouco peculiar, bem diferente na verdade. As máquinas aprenderam a caminhar sozinhas. Segundo a Universidade de Oxford, metade dos empregos existentes no mundo hoje deixarão de existir, serão substituídos por máquinas na próxima década. É chegada a hora de pensar em como adaptar nossa estrutura social e econômica, pois as ditas máquinas do futuro já são uma realidade no presente. Já ouviu falar do seriado Black Mirror? Quantos daqueles episódios poderiam ser considerados reais em um futuro próximo? Um chip que armazena tudo o que você viu como uma memória auxiliar? Um jogo de realidade virtual que permite que você tenha sensações reais? Um aplicativo de relacionamento que consegue estimar a chance de sucesso na união do casal? Cachorros robôs capazes de gerar uma destruição em massa? E não precisamos ir longe, basta observar o que já temos ao redor. Um dos maiores shoppings de Brasília possuía cerca de 15 guichês de estacionamento com pessoas. Hoje, são cerca de 2 a 3 pessoas e mais de 15 máquinas fazendo as mesmas funções. Sabemos que nos países desenvolvidos existem poucos frentistas, quando existem. Todo e qualquer processo de abastecimento do carro é feito com o próprio motorista. Uma das maiores redes de lanchonetes do mundo reduziu drasticamente o quadro de atendentes colocando máquinas. Você interage com a máquina e já faz o seu pedido. Já reparou também que no Facebook não é mais necessário você registrar, marcar que você está em uma foto? Ele mesmo sugere a sua presença em fotos de outras pessoas. O comércio eletrônico tem feito grandes lojas de varejo fecharem suas portas, ou, no mínimo, reduzirem drasticamente o número de lojas e o quadro de funcionários. Os processos são todos virtuais, o que favorece a leitura e indexação por softwares, o que impede de termos no futuro próximo uma decisão elaborada por uma máquina, de forma totalmente imparcial, com base na legislação e no fato concreto. Bem, se as máquinas assumirão os trabalhos manuais, padronizados e repetitivos, e a inteligência artificial assumirá os trabalhos que exigem um cérebro, o que sobrará para os seres humanos? A britânica Nesta, juntamente com a Universidade de Oxford, analisou essas mudanças e mapeou as 5 habilidades necessárias para que você esteja empregado no ano de 2030. 1. Discernimento, bom senso e tomada de decisão. Calcular e compreender os custos e benefícios de alternativas possíveis para escolher a mais apropriada. 2. Fluência de ideias. Capacidade de criar uma série de ideias sobre um determinado tópico. Falo aqui de quantidade e não de qualidade. 3. Aprendizagem ativa. Saber escolher métodos e procedimentos apropriados para ensinar coisas novas. 4. Estratégias de aprendizagem. Compreender as implicações de novas informações para a resolução de problemas atuais ou futuros.
E 5. Originalidade, capacidade de apresentar ideias incomuns ou inteligentes sobre determinado tópico ou situação. O estudo foi um pouco além, estimando que haverá campo para atuação de algumas profissões, como especialistas em fazer com que as pessoas vivam por mais de 100 anos, e designers para experiências imersivas. Os especialistas entendem também que as áreas de bem-estar e educação não perderão espaço. Se você gostou deste vídeo, sugiro que se inscreva neste canal e ative as notificações para que não perca um só conteúdo. Curta, compartilhe, comente e me diga o que você espera da sua profissão no futuro. Um grande abraço!